Gente, tudo bom? Espero que sim. Então, realidade, depois eu volto. Um relato de como você nasceu. Gente, vocês vão escutar uns barulhos porque eu tô na janela, aproveitando o luz natural e tá chovendo. O tempo tá fresquinho aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. Bom, vamos começar antes que esse mocinho comece a chorar. O meu trabalho de parto começou de segunda pra terça. Eu comecei a sentir umas cólicas de madrugada como se fosse dor de barriga. Só que eu ia no banheiro e não acontecia nada. Aí eu achei aquilo estranho, mas beleza. E eu já tava cansada de estar grávida. No dia seguinte eu conversei com meu esposo, com a minha mãe. E aí eu falei assim, vou optar por uma cesárea, porque tô cansada de estar grávida, sabe? Tava sentindo muito esquisita. E nesse mesmo dia que eu disse isso, quando eu fui ao banheiro, eu observei que meu tampão estava saindo. Aí beleza, falei pro meu marido, pra minha mãe. Aí eles falaram que eu tinha que ir pro médico. Minha mãe falou, Jana, você tem que correr pra ir pro médico, que foi assim que o sinal de quando vocês iam nascer, meus irmãos e eu. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou, mas não vai acontecer nada, né? Aí fui. Chegamos lá, o médico plantonista explicou pra gente como seria de fato o trabalho de parto. Ele explicou que eu estava com os pródromos, né? Que são os momentos que antecedem o trabalho de parto, que eu tava com dilatação. Como eu tinha acabado de completar 37 semanas, ele falou o seguinte, vai pra casa, faz repouso absoluto, pra gente conseguir chegar a 38 semanas. Só que repouso absoluto é praticamente possível, né? Aí eu falei, tá bom, mas a gente vai passar no shopping pra eu comer um hambúrguer, que eu tô com muita vontade de comer um hambúrguerzinho. Aí fomos. E toda hora eu sentia aquela contração forte, só que eu não sabia que era contração. Era uma cólica, né? Aí eu comecei a sentir direto, tá bom. Quando chegou a casa, eu tomei banho, fui relaxar, descansar. Conversei com meu esposo, com minha mãe, minha cunhada veio aqui. Aí a gente ficou pesquisando na internet como eu me comportar, porque aí eu já me animei de novo com o parto normal, que era o que eu queria, porque eu já tava dilatando, então já tava, né? Beleza. Quando eu deitei pra dormir, começaram a ver aquelas contrações muito fortes de fato, que eu não tava aguentando. Comecei a gemer, meu marido acordou com meus gemidos. Aí eu falei assim, ele falou assim, acho que tá chegando a hora. Aí eu falei assim, será? Aí ele falou assim, vamos contar mais uma vez pra ver se é, de fato. Aí contamos, estavam de 7 em 7 minutos. Aí a gente foi, trocou de roupa. Eu falei assim, chama meu irmão pra levar a gente, que você tá um pouco nervoso e se a gente fosse tirar o carro ia fazer uma barulho, os cachorros iam começar a latir. E como meus pais moram aqui perto, eles iam ouvir, eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não queria nada que me deixasse nervosa. Aí foi, aquela contração dentro do carro tava de 5 em 5 minutos. Aquela dor, até aí eu tava comportada, né? Quando chegou lá, eu tava com dor de dilatação. E a doutora falou assim, tá no iniciozinho do trabalho de parto, ela. Aí mandou botar camisola, botar uma fralda e falou que tudo que eu quisesse fazer pra fazer naquela fralda. E eu tava muito enjoada. Ela me deu comprimido de enjoo. Eu vomitei tudo, eu vomitei muito, vomitei. Aí ela me deu de novo e falou assim, bebe essa água porque vai ser a última água que você vai beber. Botou o soro na minha vida. E junto com esse soro, ela botou uma medicação que espaçava as contrações, porque as minhas contrações estavam de 3 em 3 minutos. E eu não tava aguentando, me desesperei, comecei a gritar. Falar que eu queria... filho. Falar que eu queria cesárea. Aí ela falou assim, não, mas tá tudo correndo bem, vamos aguentar mais um pouquinho, vai dar tempo da sua doutora chegar, porque minha doutora ia chegar na troca de plantão. Aí tá. Aí, depois do meu escândalo, eu comecei a me controlar, eu até tava dormindo já entre uma contração e outra. Aí quando eu via meu esposo fazer massagem, só um pouquinho, fazer massagem assim em mim, melhorava bastante. Aí quando isso era por volta de 2 horas que eu fui pro hospital. Calma aí, filho, calma aí, deixa eu momento lá. Quando deu umas 7 horas e eu fui já pra enfermaria, eu tava com 8 de dilatação. Aí eu fui fazer assim pro meu esposo, vai lá e pede analgesia, porque já que eu tô com 8, eles vão dar. Quando ele saiu pra pedir, adivinha, minha bolsa estourou.
Aí eu já tava tranquila e eu chamei a enfermeira, moça, meu bolso estourou. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho, tá caindo água, eu tô sentindo. Aí ela foi, chamou o pessoal, aí já foram me preparando e tal. Me levaram lá pro centro cirúrgico. Aí me levaram meu marido pra trocar de roupa. Eu comecei a falar, gente, cadê meu marido? Eu não quero ficar aqui sozinha. E o médico que tava lá não falava nada. Ele não falava, o cara não falava, então me deixou nervosa. Meu corpo começou a fazer força, eu comecei a fazer força. E eu falava assim, gente, eu tô fazendo a força certa, tô fazendo a força certa. Aí eu comecei a falar, tá me dando dor de barriga, tá me dando dor de barriga. Aí o enfermeiro que tava lá, muito bonzinho, que tava cuidando de mim, ele falou assim, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí veio o médico. Aí eu já tava estressada, já cansada. Aí a minha doutora chegou. A minha doutora chegou e começou a me orientar como eu devia proceder, fazer força comprida, respiração, onde segurar. E aí, quando deu 8 e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto, o Levinho foi forte, saudável, muito, muito lindo, forte, saudável, muito, muito lindo. E aí, precisou fazer episiotomia, que eu não queria, de jeito nenhum. Mas a doutora me explicou depois, quando eu fui pra revisão, que era necessário. Até porque se não fizesse, corria o risco dele de acontecer a laceração. E a laceração ser muito pior, me machucar mais e ficar tipo torto, né? A episiotomia foi só um cortinho. E já cicatrizou. Dói pra caramba a cicatrização, pra quem diz que parto normal só eu, acabou. Não, doeu pra caraca pra cicatrizar, doía bastante pra sentar, pra levantar, pra pegar ele, pra dar uma mão. Mas foi assim, foi bem tranquilo. Meu esposo se emocionou muito, ele chorou muito. Eu senti muita emoção misturada com alívio, assim, sabe? Uma paz, uma sensação de eu consegui botar isso aqui assim pra fora. E você também se esforçou muito, né, filho? Você se esforçou muito. E no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. Foram 7 horas de trabalho de parto. E sem intervenção, né, assim, medicamentosa, só pra nascer aquele negócio placenta, né? Que colocaram citocina na minha veia. E aí foi tranquilo, gente. Foi isso. Eu peço desculpa por estar tudo muito bagunçado, mas essa é a realidade. Não dá pra gravar assim, sem ser assim. Senão eu não gravo. E eu quero gravar, eu quero compartilhar as coisas com vocês. Levanta a cabeça, filho. Eu quero interagir com vocês. E se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, tá bom? Deixem seu comentário aqui sobre a experiência de vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, filho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau!